Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa nona aula, do curso de Mecânica dos Sólidos 3. Eu sou o professor Adenilson Oliveira e nessa aula a gente vai iniciar literalmente a nossa unidade 2, onde nós veremos, basicamente tudo aquilo que nós discutimos, com relação a métodos para determinação de rotações e deslocamentos verticais ao longo de um eixo de uma viga, só que agora a gente vai abranger, e utilizar também aquelas mesmas três metodologias, aplicando agora não só em estruturas isostáticas, mas como também em estruturas hiperestáticas. E na aula de hoje a gente vai mostrar um pouco da definição, Sempre é bom lembrar essa questão das estruturas, da divisão que elas têm em relação aos seus tipos de sistemas, e também vamos já iniciar uma aplicação, tá? A gente até mostrou isso aqui, se eu não me engano, na nossa aula inaugural, e esses conceitos vocês acabam vendo com muitos detalhes quando estudam a parte de teoria das estruturas 1, Lá vocês vão entender melhor o que seriam sistemas estruturais estaticamente determinados e, claro, os indeterminados. A gente mostrou na nossa aula inaugural, e é sempre bom rever, que no caso de um pórtico, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho para a questão específica de vigas. Mas falando de um pórtico geral, pessoal, se eu considerar esses dois tipos de vinculação, que é um apoio do segundo gênero do lado esquerdo e um apoio do primeiro gênero do lado direito, E se eu aplicar uma carga P lá em cima, essa estrutura ela vai se deformar. Só que se eu considerar as reações de apoio, nesse caso eu vou ter 3 reações de apoio, e fazer a equivalência do número de reações com a quantidade de equações de equilíbrio que eu tenho no plano, que no caso são 3, somatória de forças em x igual a 0, somatória de forças em y igual a 0 e somatória de momento em relação a qualquer ponto igual a 0, eu poderia facilmente, utilizando essas 3 equações, conseguir chegar nos valores dessas reações de apoio, Tanto as reações verticais como também a reação horizontal, já que essa carga ela tem uma leve inclinação. Quando eu tenho esse tipo de situação, onde utilizando somente as equações de equilíbrio, eu posso chegar e determinar essas reações, eu costumo classificar o meu sistema estrutural como sendo estaticamente determinado, ou melhor, da forma que geralmente é conhecido como um sistema isostático, tá? Que foi exatamente os sistemas, volto a falar, que nós tratamos lá na nossa unidade 1. Claro que também, conforme a gente viu na aula inaugural, eu posso ter um sistema onde, se eu substituir esse apoio móvel, esse apoio fixo do segundo grau, por um apoio móvel, e aplicar novamente essa carga P, Nesse caso ele é até horizontal, o que vai acontecer? Esse sistema ele não vai ter instabilidade, Literalmente, se eu não tivesse algo relativo a atrito, por exemplo, você teria esse tipo de situação, Sua estrutura ia se movimentar de forma permanente. E quando eu tenho essa situação aí, eu costumo falar que esse sistema é hipostático, ou seja, ele é estaticamente determinado porque eu tenho 3 equações de equilíbrio para ser utilizado e eu só tenho 2 reações de apoio, Que nesse caso aqui, inclusive, elas são verticais e como eu tenho uma carga horizontal aplicada, elas não vão ajudar em muita coisa. Então, esse tipo de sistema ele é literalmente um sistema hipostático, que é aqueles sistemas instáveis, que eu não consigo, na verdade eu tenho muitas equações de equilíbrio quando comparado a reações de apoio. E é um sistema totalmente instável, pessoal? E além dele, que é o último, que é o que nós iremos tratar de forma mais intensa nessa unidade 2, são os famosos sistemas hiperestáticos, tá? E eu estou exemplificando aqui, novamente utilizando o pórtico, E claro, aquela carga inclinada que se eu aplicar
essa força, lógico, né, que a estrutura vai se deformar, né, vão surgir todo aquele ciclo que a gente já conhece, né, vão gerar tensões internas que vão provocar deformações, que vão gerar automaticamente reações de apoio nos vínculos e, claro, deslocamentos externos na minha estrutura ao longo da mesma. E nesse caso aqui, pessoal, eu teria uma estrutura hiperestática, né? As reações de apoio seriam, ó, duas verticais, né, no apoio do segundo gênero e outra lá no engaste. Teriam duas reações horizontais, né, uma no apoio do segundo gênero e outra aqui no engaste. E claro, lá no engaste eu teria também um momento reativo. E como eu só tenho 3 equações de equilíbrio, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas referente a reações de apoio, é muito coerente que a gente possa afirmar que, utilizando somente essas equações de equilíbrio, eu vou ter um sistema indeterminado, tá? E aí o que eu tenho que fazer, pessoal? Vocês já devem ter estudado isso lá em teoria, né? Eu preciso utilizar outras relações, também conhecidas como equações de compatibilidade, né? E aí a gente vai ver um pouquinho disso, claro que fazendo a sua relação, né? A sua correlação com as questões de calcular rotações e deslocamento verticais, não em pórticos, mas sim em vigas, né? Que são elementos unidimensionais. Inclusive, a gente costuma falar que existe um parâmetro chamado grau de hiperasticidade, que é exatamente um número que vai ser a quantidade de incógnita menos a quantidade de equações que eu tenho para resolver aquele problema. E nesse caso aqui, tenho 3 equações, tenho 5 incógnitas, claro que eu vou ter 2 como grau de hiperasticidade, tá? É um parâmetro que geralmente é utilizado também quando você analisa a questão da hiperasticidade da sua estrutura, ok? Então não vamos tratar de pórtico, tá? A gente vai tratar de vigas e nós iremos aplicar novamente aqueles 3 métodos que nós já conhecemos, né? Novamente para calcular rotações e deslocamentos verticais, tá? E é sempre bom falar um pouquinho, né? Algumas definições, eu sei que vocês já viram isso, mas voltar a falar delas sempre é algo produtivo. E lembrando que as estruturas hiperestáticas são aquelas em que os apoios existem em número maior, né? Aí a gente está falando de apoio relacionando com grau de liberdade, tá? Que tem a ver com a quantidade de reações que vão aparecer naquele vínculo. É maior que o necessário para impedir todos os movimentos possíveis, quando se considera que as barras sejam rígidas, tá? Então, estou trabalhando com aquele esquema de corpo rígido em relação às barras. E claro, né, a gente pode falar que os sistemas estruturais hiperestáticos, eles são os mais projetados e, claro, os mais executados. Se você olhar ao seu redor, né, qualquer tipo de estrutura, você vai ver que a maioria delas são de forma, né, conceitual classificadas como estruturas hiperestáticas. Não sei se vocês lembram, mas nas salas que a gente tem aqui no bloco da engenharia, né, geralmente tem aquela viga no meio da sala, né? Um vão ali da ordem de 8 metros ou 9, aí teria que conferir, né, medir esse vão, mas aquela viga ali que fica no meio da sala é uma viga hiperestática, certo? Provavelmente é uma viga, inclusive, bem gastada. Então, isso daí, você basta olhar ao seu redor que você verá que existem, né, vários exemplos aí de sistemas hiperestáticos, tá? E por que são utilizados com grande frequência, pessoal? Porque a gente considera de forma geral, né, assim como os sistemas isostáticos, só que, claro, você está com vinculações fazendo maiores travamentos da sua estrutura, mas são considerados também sistemas com equilíbrio estável. Então, não, isso, de certa forma, pode ser considerado o principal fator que causa sua frequente utilização aí no nosso dia a dia. E eu vou até aproveitar esse início de aula para falar alguns exemplos mostrando o real com o cenário que a gente vê na disciplina, tá? Então vamos ver um pouquinho disso também nessa parte inicial da aula. Então alguns exemplos, pessoal. Ó. Aqui é uma estrutura muito comum de você encontrar, né? É uma estrutura provavelmente para fins de galpão, né? Você tem aqui alguns elementos estruturais, desde colunas, vigas, né? E lá em cima você tem uma outra viga, tá? Que se olhar exatamente nesse sentido aí, ó,
eu teria essa visão lateral dela. Eu estou falando disso daqui, ó, que é uma viga, mas como a gente aplica ela na cobertura, ela recebe o nome especial de terça, tá? Que é exatamente esse elemento que eu estou mostrando aqui na imagem, ó. Então, se eu fizer uma vista lateral, e a gente já até começa a perceber que, considerando a sua forma, né, se trata de um elemento pré-moldado, tá? Não é um elemento que foi moldado in situ. Ele foi pré-moldado, está sendo montado, né, naquele esquema Lego para fazer para gerar a configuração de cobertura desse galpão. Então, se eu fizer uma vista lateral, vou ver algo desse tipo. Claro que aqui eu estou segmentando, né? Ele está cortado e tem uma abertura aqui, ó. Vocês podem ver de uma forma reduzida na imagem, tá? Então, essa seria a minha terça, tá? Que é o nome que essa viga recebe quando ela é aplicada lá na cobertura. Embaixo dela, né, pessoal, que é exatamente o elemento que está apoiando a mesma, eu tenho uma viga, literalmente, ó, certo? Que está fazendo o papel daquela famosa tesoura que a gente tem em estruturas convencionais de madeira. Nesse caso aqui, nós podemos classificar puramente como uma viga, tá? Inclusive é uma viga com seção variada, né? Ela vem aqui, ela é inclinada e aqui a seção dela aumenta, mas é uma viga, tá? E ela está sendo responsável por apoiar essas terças, ó, ao longo de todo o comprimento dela, ó. Vou ter uma viga aqui, depois eu vou ter outra e assim sucessivamente, tá? Certo? Se eu fizer um zoom aqui, tá? Isso daqui seria equivalente, esse esquema, a esse ponto aqui de início, tá? Por isso que tem esse dente, ó. Percebam que ele existe. Mas se eu fizer essa mesma visualização considerando um ponto lá no meio, ou dentro do vão, eu teria uma imagem desse tipo. Aqui a seção já não tem um dente, eu continuo tendo a abertura, que seria isso aqui, e a viga continua fazendo seu papel de apoio da terça, tá? Perfeito? Então é isso. É um exemplo de vigas, né? Só que a gente já pode falar, inclusive, né, pessoal, considerando que esse sistema está sendo fixado na viga através de um pino, tá? Que seria um parafuso ou um chumbador metálico com uma porca, tá? Isso daqui seria uma porca em ambos os casos. Então, se eu fizer essa fixação através de um pino, que é justamente para evitar que ela gire, né, em torno do seu eixo longitudinal, eu poderia dizer, né, fazendo uma analogia, que essa terça poderia ser representada através de uma viga contínua, tá? Onde esse ponto aqui, ó, seria exatamente esse primeiro, ó. Eu tenho um apoio do segundo gênero. Por que do segundo gênero? Porque a viga restringe a movimentação vertical e o pino restringe a movimentação no eixo horizontal, né? Exatamente ao longo do eixo longitudinal da peça. Então, eu teria duas restrições e o vínculo que faz isso é o apoio do segundo gênero. E em cada ponto que eu tenho, pessoal, eu considerei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos ao longo do vão e o último lá no finalzinho. Em cada ponto desse, devido a essa condição de apoio também, que é o pino, eu teria novamente um apoio do segundo gênero. E vocês podem dizer que, à medida que eu aplico um carregamento, tá? Lembrando que isso a gente vai chamar de terça, mas é uma viga, tá? À medida que eu aplico um carregamento, que geralmente é proveniente da cobertura, né? Não só do peso dela, a gente tem que considerar também as ações do vento, aí tem toda uma metodologia para você chegar nesses carregamentos do vento, que a gente vai falar provavelmente lá em outras disciplinas relacionadas ou à estrutura de madeira, ou à estrutura de aço, ou até de concreto. Aí vai depender muito da questão do escopo da disciplina, mas se eu tenho uma cobertura, eu vou ter vento nela, além do peso próprio, e claro, também é comum eu considerar sobrecargas, tá? Eu estou chamando aqui de SC, que são sobrecargas que podem ocorrer, por exemplo, quando eu tenho alguém em cima da cobertura fazendo uma limpeza ou um processo de manutenção, tá? Então eu teria cargas permanentes, né, que seriam relativas ao peso próprio da terça e ao peso da telha, tá? Eu representei até aqui uma telha sanduíche, que é bem interessante nesse contexto de isolamento acústico e térmico. Claro que eu vou ter outros tipos de carregamento, que eu nem estou representando aqui, que seria o devido ao vento, tá? E aí você vai ter cargas de sobrepressão e de sucção, mas volto a falar, isso daí é um assunto mais para frente. Mas vamos dizer que a sobrecarga mais o peso da telha vai dar origem a um carregamento uniformemente distribuído. E eu estou representando ele aqui de uma forma totalmente esquemática, tá? E claro, para me calcular essas reações de apoio, né,
que serão basicamente verticais, porque horizontal não existe nesse contexto aqui, já que eu não tenho carregamento nesse sentido, né? Eu não vou ter reação. Então eu teria várias reações verticais aqui, só que para calcular elas, né, utilizando apenas as equações de equilíbrio, não seriam suficientes, né? Já que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos verticais, reações verticais a serem determinadas, e só tenho uma equação vertical para fazer uso, né? Então eu teria que fazer outras considerações para esse tipo de estrutura, certo? Então não daria, mas eu quero apenas aqui exemplificar que é muito comum você ver uma estrutura hiperestática, e a terça aí é bem representativa com relação a isso, tá? Deu para entender aí, pessoal? Acredito que sim, né? Um exemplo aí clássico que a gente tem. Outro exemplo, pessoal, também muito clássico, né? Aqui eu estou com uma estrutura em concreto armado, composta de vigas e colunas, basicamente, né? Se eu fizer uma análise apenas dessa parte aqui, ó, onde eu teria a ligação coluna, pilar, né? Ou coluna, viga, e do outro lado a mesma coisa, tá? Vocês considerariam isso aqui o quê, pessoal? Apoio ou engaste? É uma pergunta muito comum que no meu caso eu fiz depois de formado, tá? Eu não aproveitei as aulas na universidade para fazer essa pergunta ao meu professor. Então eu já estou até aproveitando e fazendo, representando vocês. O que seria um apoio ou engaste na visão de vocês? Será que eu poderia representar essa viga com que tipo de vinculação? O que vocês acham? Olha, depois de perguntar e de fato depois de calcular numericamente, hoje eu tenho certeza, né? Na maioria dos casos que você está fazendo esse tipo de junção, você pode considerar esse sistema como um biengastado sem nenhum tipo de medo. Por quê? Porque a gente sabe, pessoal, que é natural, e aqui eu estou até puxando o detalhamento de uma viga, tá? Eu estou olhando ela de lado. Aqui eu teria a minha coluna, ó, só que ela foi segmentada, né? E aqui eu teria a minha viga. Estou fazendo detalhamento apenas de um lado, tá? Eu teria algo igual do outro, mas não estou mostrando nessa imagem. Os estribos, né? A armadura positiva. Eu tenho uma armadura central aqui, ó, que geralmente pode ser uma armadura de pele, inclusive, né? Mas lá em cima, ó, eu tenho aqui uma armadura negativa, representada através desse vergalhão reto e principalmente por essa ancoragem aqui, ó. Então eu tenho duas armaduras negativas em um lado do estribo. E como vocês podem perceber, é muito natural que eu faça isso aqui, ó, que é o que a gente fala de ancoragem. Eu estou ancorando a minha viga no meu pilar. E geralmente isso é feito e isso provoca o quê? Provoca uma vinculação que a gente pode considerar literalmente como engaste, tá? Ah, professor, não poderia ser um apoio? Nesse caso não, porque você tem, além da rigidez do conjunto aqui, pilar e viga, né, você ainda tem as ancoragens referentes ao detalhamento da armadura. Então isso daqui vai produzir literalmente o engaste, tá? Alguns chamam inclusive de, em função da seção do pilar, de ligação semirrígida, mas nesse caso aqui, ó, onde eu tenho uma grande seção, ainda tenho uma outra viga lá no outro vão, né, posso dizer com segurança que eu estou trabalhando com um sistema bi-engastado. Inclusive isso é importante de saber, porque na hora que eu for dimensionar minha estrutura, ou seja, calcular a quantidade de aço que eu vou ter nessa interface aqui, eu sei que isso vai provocar automaticamente um momento negativo, ó, que eu estou representando através desse pico, adotando aquela conversão Brasil, tá? Onde o negativo é para cima. Então, essa armadura aqui é justamente para combater, além de garantir a ancoragem, para combater esse momento negativo que vai surgir nessa interface, tanto desse lado como do outro. Perfeito, pessoal? Então é engaste, tá? Momento negativo. Professor, quando seria um apoio-apoio, então? Eu posso dizer que de uma forma concreta, e até utilizo a minha experiência profissional e de calculista para isso, né, que o apoio-apoio é muito aplicável quando você tem situações onde a sua viga, por exemplo, que é o caso da imagem, ela é pré-moldada, tá? Então você já vem com ela pronta e basicamente você faz a sua fixação apoiando aqui no meu consolo, né, que é um aparelho de apoio. Você pode até fazer um grauteamento aqui, mas isso não vai, de certa forma, representar ela como se fosse um gaste. Aí, nesse caso, com certeza, pessoal, eu terei o quê? Um sistema apoio-apoio, só que apoio do
segundo gênero, já que essa viga, ó, até pela presença das colunas nas extremidades, né, ela não pode se movimentar ao longo do seu eixo longitudinal. Então você tem o esquema apoio-apoio. Então, se você está considerando uma concepção pré-moldada, né, o correto quando você calcular lá no seu software, e vocês vão ver isso mais para frente, é que você considere apoio-apoio, tá? Então você tem que liberar momento aqui, certo? Nesse caso aí é como se fosse uma rótula, né? Que você teria aqui no ponto cume aqui do seu apoio, né? Então há rotação nesse ponto, isso que eu quero dizer. Você tem que prever essa rotação. Quando eu tenho esse sistema aqui, né, pessoal, essa rotação ela é restringida. Aí você trabalha literalmente com um nó rígido, tá? Já falando no contexto de modelagem computacional, tá bom? Então um bom exemplo aí, comparando duas estruturas, né? Onde você tem uma viga, né? Ela está literalmente localizada entre duas colunas, só que nesse caso é engaste-engaste e nesse outro é apoio-apoio, tá, pessoal? Eu espero que esse exemplo aí sirva para diferenciar bem essas questões. E dando prosseguimento, para a gente finalizar aqui a nossa parte de exemplos, trago também, ó, só mostrando aqui, antes de trazer o outro exemplo, que nesse caso aqui eu não tenho aquele momento negativo, né? Isso daqui é um diagrama de momento fletor, eu teria basicamente um momento positivo, tá, pessoal? Ao longo aí do eixo da viga. E finalizando agora sim, né, chegou a hora do nosso último exemplo, trago algo muito tradicional, que vocês vão encontrar com frequência aí, quem está estagiando, né, ou quem observou recentemente qualquer obra aí. Hoje a utilização dos elementos pré-moldados é muito frequente, né? Inclusive a questão das vigotas. E aí eu tenho essa ligação aí, ela ainda não está concretada, tá? Até por isso que eu vou dizer que eu tenho uma situação apoio-apoio, mas claro, quando eu concretar, provavelmente vai virar engaste e engaste. Desde que eu faça a devida ancoragem aqui entre a extremidade da vigota, né? O que é vigota, pessoal? Isso aqui, tá? Certo? A vigota eu posso dizer que é uma viga, só que ela é pré-fabricada, tá? Onde eu ainda vou preencher a sua parte de cima por concreto na etapa posterior e assim conseguir chegar numa configuração final que é a laje, tá? Mas quando ela está assim sozinha, ela é chamada de vigota. Então nesse caso aqui eu teria, de acordo com a foto, uma situação onde eu teria apoio-apoio, tá? Certo, pessoal? E aí, só fazendo apenas um parêntese, né? É muito natural que você tenha essas vigotas aplicadas com elementos cerâmicos, né? Mas hoje a forma mais abrangente de se utilizar ela é com elementos preenchidos por EPS, tá? Que seria o isopor, mas não é qualquer isopor. Ele tem uma densidade aí, principalmente para resistir à capa de concreto que vai ser colocada aqui, que vai comprimir ele. Se for um isopor qualquer, ele vai deformar e você vai ter um consumo maior de concreto, tá? Então você trabalha com EPS, não é isopor, tá? Quando lhe perguntarem lá qual é o isopor que eu vou utilizar na laje, primeiramente você vai falar, não é isopor, é EPS e ele tem que ter a densidade mínima para suportar o peso da capa de concreto que vai literalmente dar formato final à sua laje, tá? E no caso cerâmico é mais fácil, tá? Porque ele já tem uma resistência maior com relação à compressão, né? E aí a capa de concreto ela consegue ser feita com maior facilidade, tá bom? Então fiquem ligados aí, eu posso literalmente considerar na etapa inicial que eu tenho vigas formando o meu sistema estrutural referentes a uma laje pré-fabricada, tá? Isso vai acontecer de fato, perfeito? Existem outras situações, pessoal, também, ó, onde eu tenho a laje passando por cima de vigas, tá? Ó, eu teria ela daqui para cá, só que eu tenho duas vigas intermediárias, inclusive ainda serão concretadas provavelmente junto com a laje, tá? Ou então ele está fazendo aqui um escoramento provisório, mas eu acredito que pela forma da forma, né, de madeira, eu acho que ele vai considerar isso aqui como vigas, tá? Pelo menos a gente imagina olhando a fotografia. Nesse contexto aí, pessoal, eu teria, né, dois apoios intermediários, por isso que eu estou colocando ali, tá? Do jeito que está aqui, né, eu não tenho ainda nenhuma vinculação que restringe o movimento longitudinal no seu atrito, né? Então por isso que eu representei aqui um sistema que se eu tivesse uma carga horizontal ele seria hipostático, né? Mas tendo uma carga vertical
seria suficiente para suportar, tá? Claro que eu estou permitindo o giro nesses pontos. Só que à medida que eu fizer literalmente a concretagem, né, e colocar a minha armadura negativa também, né, a tendência é que eu tenha um apoio-apoio, né, pessoal? Porque aí sim eu vou ter uma vinculação, eu vou considerar de forma plena essa restrição ao deslocamento horizontal, tá bom? Então percebam isso. E aí, pessoal, fazendo o diagrama de momento fletor, né, nessa vigota eu teria novamente nos apoios intermediários aquele pico referente ao momento fletor negativo, tá? Não é à toa, né, que vocês já viram, né, que é muito comum quando eu tenho essa situação ter essa armadura verdinha, que eu chamo de ferro negativo de continuidade. Isso daqui é muito importante para você não ter fissuras estruturais na sua laje, nessa região que ela está próxima à viga, tá? Então, toda vez que você verificar antes da concretagem a ausência dessas armaduras negativas nas bordas da laje, tá? E a gente considera que essas bordas existam vigas nessas bordas, provavelmente alguma coisa foi feita errado. Perfeito? Aqui só mostrando que ela é literalmente fundamental devido a esse pico de momento negativo, tá? E fazendo uma outra consideração, tá, pessoal? É muito comum que você tenha panos de lajes adjacentes, ó. Tenho minha laje aqui, só que eu vou ter uma laje do lado direito e esquerdo. Nessa condição é muito natural que eu trabalhe, ó, com engaste-engaste. Então eu posso dizer que a própria laje que está do lado direito e esquerdo vão travar não só o movimento horizontal, mas também o giro dessa laje devido à ancoragem que eu vou ter nessas interfaces. E aí eu poderia considerar sem problema nenhum uma laje com bordas engastadas, tá? Aí vocês verão com mais detalhes isso lá na disciplina de concreto armado, não sei se é o 1 ou se é o 2, tá? Mas só fazendo uma analogia, o que eu quero dizer que é novamente o sistema hiperestático, tá bom? Certinho, pessoal? Alguns exemplos para a gente discutir. E fechando a questão da definição de estruturas hiperestáticas, a gente pode afirmar que as reações de apoio e os esforços internos não podem ser determinados apenas por condição de equilíbrio. Isso nós já falamos várias vezes, inclusive, né? Lógico que nesse cenário, o número de equações de equilíbrio é inferior ao número de incógnitas, ou seja, que são os vínculos externos e internos. E claro, para resolver esse sistema, e a gente vai aplicar isso na sequência, se faz necessário ou é necessário estabelecer condições adicionais para encontrar a solução do problema. Que condições adicionais são essas, pessoal? Nada mais, nada menos do que utilizar condições de compatibilidade de deformações. Podem ser na forma de rotações ou deslocamentos verticais, tá? Então a gente vai relembrar e aplicar, é claro, no nosso contexto da unidade 2, tá bom, pessoal? E a primeira atividade que a gente vai fazer, pessoal, é determinar a rotação de deslocamento vertical por um sistema hiperestático, né? Vou novamente voltar àquela imagem que nós vimos anteriormente, tá? E vou considerar que eu vou ter a condição engaste-engaste. E eu vou ter a aplicação de um carregamento uniformemente distribuído ao longo do comprimento dessa viga, que eu estou chamando de Q. E aí a gente vai determinar lá no meio do vão, né, rotação e deslocamento vertical, que inclusive será o máximo nesse contexto, tá? Então vamos lá na parte 2 da aula resolver essa questão.